Oi, crianças! Hoje, através da aula de História sobre a independência do Brasil, iremos conhecer os fatos que levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal. Vocês sabem o que aconteceu no Brasil no dia 7 de setembro de 1822? Então vamos ficar sabendo agora. Aconteceu que às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Após o retorno da família real, o Brasil continuou como o Reino Unido de Portugal por mais 15 anos. Os políticos portugueses, entretanto, pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Nessa época, quem governava o Brasil, em nome de Portugal, era Dom Pedro I. E havia uma campanha a favor de que o Brasil ficasse independente de Portugal. Dom João, antes de partir para Portugal, disse a Dom Pedro: se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me has de respeitar, do que para algum desses aventureiros. O interesse de Dom João era não perder o domínio sobre o Brasil. A independência marca no Brasil o fim do domínio português e a conquista da autonomia. O objetivo das cortes portuguesas, com a emenda constituinte, era recolonizar o Brasil para restabelecer o monopólio comercial e assim voltar a ter lucros. Os portugueses exigiam o retorno de Dom Pedro I para Portugal. Só que os partidários do príncipe, aqui no Brasil, pediram que ele permanecesse no Brasil. E Dom Pedro atendeu ao pedido e em 9 de janeiro de 1822, esta data ficou conhecida por Dia do Fico, por causa da resposta positiva de Dom Pedro. Ele respondeu aos seus partidários assim, ao povo assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Nosso país se tornou uma monarquia e Dom Pedro foi imperador constitucional. Muito contrariado, Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. Quando Dom Pedro retornou a Portugal, deixou no Império do Brasil seu filho, o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, aos cuidados do seu padrinho José Bonifácio. Tempos depois, Dom Pedro de Alcântara reinou no Brasil com o título de Dom Pedro II. Faça atividade com capricho, mas antes, leia o conteúdo. Faça como a tia explica, marque com o marca-texto as partes que vocês acharem interessantes e importantes. Assista o vídeo aula até o final e faça a atividade com as respostas completas. Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821, o rei decidiu voltar para Portugal.
Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com um grito: "Independência ou morte!". Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal, tornou-se um país livre.